acho que esse aqui é para ser, por exemplo, recursos repassados do governo federal, do governo estadual. Você não pode... Bom, tudo bem. Da secretária da coisa, né? Da Regina, né? Não, Regina, né? Da Regina. Acho que era bom por uma sessão. Uma sessão? Não sei, porque às vezes pode ser benefício para os guardas municipais. Adia uma sessão. Quer ver? Isso aqui, ó, porque tá falando aqui. A Regina precisava vir aqui. Bom, a gente vai adiar por uma sessão e pedir para a secretária adjunto, que não é confronto, pelo que eu vejo aqui, não é confronto muito com o Consegue. Consegue continua, acho que é mais para receber repasses do governo federal, estadual. Então acho que a gente adia por uma sessão não, eu sei, o Consegue não repassa. Por isso que, não, eu sei que não recebe. É que você não está... Nós estamos falando desse projeto que é para receber dinheiro do governo federal e estadual, que por isso que está criando esse conselho, mas junto com o Consegue. Nada que o Consegue vai acabar, nada disso. O Consegue, inclusive, participa do fundo aqui. Então, adiar por uma sessão para chamar a secretária adjunto ou a secretária está discutindo com a gente o projeto. A pedido do vereador Renato Foresto, do adiamento do item 16º por uma sessão, que permaneça a comissão. Aprovado. 17º. Primeira discussão, votação nominal dependendo para aprovação do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara do projeto de lei número 069/14, de autoria do Executivo Municipal, que altera dispositivos da lei número 4.681/2003, que dispõe sobre a criação do Centro de Apoio Técnico ao Patrimônio. Em discussão, o projeto. Encerrar a discussão e votação, que será nominal. Silvino de Castro. Rubão. Renato Foresto. Favorável. Zé Nelson. Paixão. Adriano. Giro Aliança. Jorge Autoescola. Dr. Hércules. Gabriel, favorável. Professor Flávio Gomes. Eduardo Nogueira. Banha. Favorável. Diva do Posto. Cléo Meira. Arnaldo Sabateiro. Anderson Benevides. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Não tem nenhum projeto de inclusão. Tema livre. Solicito o primeiro secretário anunciar a próxima ordem do dia. Tem um projeto do Executivo 77 do vereador Rubão, para a próxima ordem do dia. Próxima ordem do dia, dia 24 de setembro de 2014, projeto de leis números 21 e 23 de 2014 do Legislativo. Projeto de leis números 72 e 74 de 2014 do Executivo. E o 77 do Legislativo, 77 de 2014 do Legislativo, adiados e aprovados em primeira discussão. Solicito ao primeiro secretário fazer a chamada dos vereadores inscritos para falar em tema livre por 15 minutos. Renato Foresto. Bom, primeiramente, quero cumprimentar todos os vereadores, vereadora Diva, vereadora Cléo, ao público presente, à imprensa, e cumprimentar aqui o meu presidente do Partido dos Trabalhadores, Zé Ceará. Estava o seu Dorvair aí, né? Presente quando estava... o seu Dorvair está aí ainda. Está aí. Obrigado, seu Dorvair. Primeiro presidente do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Pires. Primeiro presidente do Partido dos Trabalhadores. Muito orgulho, viu, seu Dorvair, de ser do Partido dos Trabalhadores e ter o senhor como primeiro presidente do nosso partido. A Keila
também está aqui presente. A Keila é a primeira suplente do Partido dos Trabalhadores lá em Rio Grande da Serra e assessora do Vicentinho, deputado federal, muito digno companheiro. E também passou por aqui o Claudinho da Geladeira, que é coordenador da Macro ABC, do PT Macro ABC. E por que eu estou falando isso? Também não vou citar nome para não gerar polêmica, mas em uma das sessões teve um clima quente dizendo que a Dilma roubou a Petrobras, petista é tudo mensalão. Eu queria dizer, com toda a tranquilidade e de coração, sem mágoa e sem querer elevar essa briga, que eu não sou ladrão e eu tenho orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores e tenho orgulho de ter, na minha trajetória, defendido os trabalhadores durante 18 anos dentro do sindicato. Eu tenho orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores, que implementou vários programas sociais importantes no nosso país. Eu tenho orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores, que vem transformando a vida do Nordeste, Norte, Sul, Sudeste e transformando a vida do trabalhador nesse país. E tenho muito orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores, porque muita gente fala que todo o petista é ladrão, é mensalão e é taxado de tudo quanto é nome. Mas eu tenho convicção de que o que está errado na verdade, é o sistema que é propício para fazer a corrupção prevalecer e proliferar. Propício por quê? Quando você pega em âmbito, vamos trazer aqui para âmbito municipal, uma empresa que chega na época da eleição, porque a corrupção ela começa no período eleitoral. Uma empresa chega lá e fala: você vai ser o próximo prefeito. Eu estou apostando todas as fichas em você, porque saiu na pesquisa lá que você está na frente. Você está com 67% das intenções de voto. Então, eu vou aplicar na sua campanha 500 mil reais ou R$1 milhão. Estou dando exemplo só. Aí chega para o segundo colocado, eu vou aplicar 100 mil reais na sua campanha. Qualquer candidato que chegar e sentar na cadeira dia 1º de janeiro, essa empresa vai lá cobrar a fatura. Se ela aplicou 1 milhão, depois ela vai querer o retorno e vai querer 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 5 vezes mais do que ela aplicou. E que banco que dá esse retorno? E aí, essa empresa, ela vai ter uma influência sobre esse governo. Porque vamos pegar uma empresa de ônibus que patrocinou o prefeito. Aí está faltando ônibus no Jardim Caçula, está faltando ônibus no Ouro Fino. O prefeito senta na mesa do empresário e diz assim: ô, seu Nivaldo, está faltando ônibus lá no Caçula, precisa de colocar mais um carro novo lá. Ô prefeito, mas isso custa muito caro. Custa muito caro comprar um carro novo para colocar lá. Pô, eu te coloquei 1 milhão na campanha, você vem me cobrar? Aí o prefeito sai com o rabinho entre as pernas e não vai cobrar nada. Porque a empresa, ele fica atrelado a essa empresa. Então a corrupção no Brasil é o sistema que está errado. O sistema. E aí, em âmbito federal, estadual e municipal, os 5.575 municípios têm corrupção, porque o sistema ele proporciona isso. E aí o senhor Aécio vem no debate dizer que ele vai combater a corrupção, sendo que a corrupção foi criada dentro do PSDB, dentro do governo do PSDB, na compra de votos do senhor Fernando Henrique. A corrupção foi criada dentro do governo do Eduardo Azeredo, isso em 1992, hein? Bem antes do episódio do Mensalão.
bem antes. E o seu Marcos Valério operava em Minas Gerais no governo do seu Eduardo Azeredo. Só que essas coisas acabam sendo camufladas. Tem um texto que eu peguei e eu achei muito interessante. Eu vou ler bem rapidinho. História dos 450 quilos de cocaína virou pó na grande mídia e no sistema global de comunicação. Ontem os portais destacaram com excessivo cuidado que o helicóptero de um deputado havia sido apreendido com 450 quilos de cocaína. Depois informaram que o piloto havia viajado sem autorização dos proprietários. E agora registraram que o piloto nega o fato que ele tinha viajado. O deputado de 450 quilos de cocaína, será esse um fato tão comum que não merece tanto destaque? Principalmente se vier a levantar em consideração que esse deputado é filho de um senador, aliadíssimo de um candidato à presidência da República. Estamos falando dos Perrelas e do presidente do PSDB, Aécio Neves, aliado político histórico. Que o fato, vamos imaginar que um dos filhos da Marta Suplicy fosse deputado e um helicóptero dele fosse apreendido pela Polícia Federal com 450 quilos de cocaína. Você acha que esse fato teria a mesma cobertura discreta e cuidadosa que os Perrelas estão tendo? Ou você acha que o UOL daria apenas registros aqui ou ali do caso? Ou acha ainda que a casa da atual ministra Marta Suplicy teria filas de repórter tentando pular um muro para falar com ela? É só reflexão para a gente entender como que funciona a grande mídia. Talvez o exemplo não seja o melhor. Tentamos, pois, outro exercício hipotético. Imagine que ao invés do helicóptero do filho da Marta Suplicy, fosse o helicóptero do irmão do senador carioca Lindenberg. O que você acha que aconteceria? Quantos minutos isso renderia ao Jornal Nacional? Quantos minutos renderia, quantas páginas renderia ao jornal O Globo, do Rio de Janeiro? Mas podemos ainda mais longe. Imagine se o helicóptero fosse de alguém que tivesse relação com o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Alguém, por exemplo, que tivesse feito um churrasquinho na casa do nosso companheiro Lula. O que será que aconteceria com Lula e com o suposto churrasqueiro que era o dono que estava operando o sistema da cocaína? Como você acha que seria a cobertura dessa história se o avião fosse do Zeca Dirceu, deputado do Paraná e filho do José Dirceu? Ou de um filho do vereador Donato, que ontem voltou à Câmara para enfrentar o Legislativo e a quadrilha do ISS? Ou se fosse da Miruna, filha do José Genuíno? Não se deve responsabilizar os Perrelas, Aécio ou quem quer que seja, sem que seja realizada uma investigação cuidadosa. E não é disso que se trata aqui. Bom, tem mais no texto. O que eu queria dizer é o seguinte: quando é indício, o PT ele é julgado, ele é preso, tem companheiros presos lá. Mas quando tem um helicóptero apreendido dos Perrelas, aliado do seu Aécio, do PSDB, nada acontece. Nada acontece. O helicóptero foi emprestado, aí engoliram essa satisfação, sumiram com as pessoas que estavam envolvidas nessa operação da Polícia Federal, que apreendeu 450 quilos de cocaína. E o helicóptero ficou preso, e as pessoas foram soltas. Aí tem até uma brincadeira na internet, que, coitado do helicóptero, está preso. Ele não fez nada. E os caras estão soltos.
Então, eu estou fazendo essa fala só para colocar que o nosso partido, ele tem pessoas honestas, tem pessoas sérias. Nós somos sérios. Eu tenho 32 anos de carteira e, assim, eu não gosto de falar da minha honestidade. Tem que ir lá, o eleitor tem que ir lá no Google, que hoje tem a rede da internet, a rede mundial da internet, e pesquisa sobre minha vida. Eu tenho 32 anos de carteira e me orgulho muito de estar nesse Partido dos Trabalhadores. Eu me orgulho muito. E o seu Dorvair, que é da década de 80, que foi o primeiro presidente do Partido dos Trabalhadores, eu tenho certeza que ele se orgulha muito dessa estrela e desse partido que vem transformando o nosso país. Era isso que eu tinha para falar. Então, só para deixar qualquer tipo de dúvida pairando no ar, quando a gente tem dignidade e hombridade, a gente tem que defender a nossa honra e a nossa dignidade. E é isso aí. Eu não sou o que as pessoas intitulam como mensalão, ladrão. Eu estou fazendo um trabalho digno aqui em Ribeirão Pires. Falar em tema livre agora, o doutor Hércules. Senhor presidente, nobres edis, público, imprensa, boa tarde. Senhor presidente, com relação ao que eu falei lá atrás da ANEEL, é bastante preocupante que, se a gente realmente assumir a responsabilidade de ter que fazer toda a manutenção da rede pública pelo município, nós vamos ter que, no começo do ano, aumentar algumas tarifas. Isso é extremamente preocupante. Mas eu pedi a palavra, senhor presidente, para falar à imprensa. Eu gostaria de falar hoje à imprensa de Ribeirão Pires. A imprensa noticiou que esta Casa de Leis autorizou o Executivo a retirar dinheiro do INPERP. E não foi isso o que aconteceu. Nós fizemos uma emenda em que se tornou o artigo 3º da lei, que o município mandou ao Executivo, que diz o artigo 3º. O município pode retirar dinheiro do Instituto de Previdência? Pode, desde que o Ministério da Previdência Social autorize, desde que o Conselho Fiscal e Deliberativo autorize. Para que a imprensa possa noticiar, senhor presidente, na data de ontem, eu imprimi, aqui do portal do serviço do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um parecer e publicado no Diário de Justiça do Estado, sob o número 1733, na página 8394, do 16 de nove de 2014, o juiz de direito, doutor José Wellington Bezerra da Costa, de Ribeirão Pires, ele dá um despacho onde ele torna público: receba os embargos tempestivamente interpostos. Nada há para ser esclarecido no julgado, visto que, como restou ali consignado, em sede de mandado de segurança, não se concebe condenação em obrigação de pagar quantia. Admite-se apenas o reconhecimento do direito à compensação. Eventuais divergências, assim por diante. Ou seja, o juiz, ele quis dizer, quanto ao caso do INPERP, a situação atual é a seguinte: o juiz aceitou o pedido da prefeitura e mandou o INPERP deixar de descontar os 15 dias iniciais quando o funcionário é afastado, bem como autorizou a compensação dos valores pagos indevidamente durante os últimos 5 anos. Cabe ressaltar que este processo ainda vai para o Tribunal de Justiça, portanto, essa decisão ainda não é definitiva. E também não é desta Casa de Leis, a decisão é judicial. Então não é vereador que autoriza ou não retirar dinheiro do Instituto de Previdência. Quem autoriza é juiz de direito. Isso é um processo que está no Tribunal de Justiça e agora é remetido para uma instância superior. Só isso, senhor presidente. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão. Voz de homem. Joaquim Barbosa.